Olá, eu sou o professor Alzir e estaremos agora desenvolvendo as resoluções das questões da prova para professores dos anos iniciais do ensino fundamental, prova realizada em 2016 no município do Rio de Janeiro. Vamos iniciar pela questão 18. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma pessoa precisa de, no mínimo, 110 litros de água por dia para viver com dignidade. Essa quantidade de água, em metros cúbicos, equivale a... Veja que nessa questão ele coloca que a quantidade de água é 110 litros e quer que nós passamos de litro para a unidade, veja, metros cúbicos. Então, litros é uma unidade de volume, metros cúbicos é a unidade de volume. Como passar de litros para uma unidade métrica? Primeiro, precisamos saber que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Significa que 1 litro cabe numa caixa, vamos pensar aqui, tá certo? Numa caixa ou num cubo, podemos dizer, onde cada aresta dessa vale 1 decímetro. 1 decímetro. Então, 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro. Isso significa 1 vezes 1 vezes 1, 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, 1 decímetro cúbico. Sabemos que 1 decímetro vale, na caixa aqui, que a gente está vendo, 10 centímetros. Só para mostrar que 1 litro, ele representa um cubo de lado ou de aresta, né? 10 centímetros. Então, todas as arestas são iguais. Então, aqui 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Então, esse cubo de 10 centímetros de aresta representa 1 litro. Então, sabemos que 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Precisamos agora olhar para aqui e dizer, se 1 litro vale 1 decímetro cúbico, 110 litros vale 110 decímetros cúbicos. Nós temos que passar de decímetros cúbicos para, agora, metro cúbico. Então, sabemos nas unidades, né, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, essa linha, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Nós estamos em decímetro, queremos passar para metro. Veja que em medida de comprimento eu ando uma casa. Mas quando eu tenho aqui ao cubo, volume, essa uma casa que eu ando aqui, eu tenho que multiplicar por 3. Então eu vou andar 3 casas. 1 vezes 3. Então, em 110, para passar para metro cúbico, a vírgula está aqui, eu ando 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, a vírgula fica aqui. Daí, 110 decímetros cúbicos vale 1, 2, 3, 0,110 metros cúbicos. Que não há nenhum problema, quando o zero ele está aqui no final, eu posso dizer que isso também pode ser escrito a mesma coisa como 0,11 metros cúbicos. Ele não tem 0,110, veja que a resposta é 0,11, então corresponde aqui esse número que encontramos, cuja resposta é a letra B, 0,11 metros cúbicos. Muito bem, agora vamos para a questão 17. Em uma caixa existem N balas. Em relação a essa quantidade, sabe-se que 1/6 são balas de leite,
2/3 são balas de mel e as 7 restantes são de hortelã. A soma dos algarismos do número n, que é o número de balas, é igual a... Bom, veja que nós estamos trabalhando com frações. Então, existe uma caixa, vamos colocar aqui uma caixa, onde eu vou colocar a seguinte, ó, 1, 2, 3, vou fazer uma caixa grande aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que que eu estou contando essa linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazendo uma caixa assim? Porque, veja, que eu coloquei aqui uma fração, 1/6. Então, eu tenho uma caixa que eu divido em 6 porções iguais, certo? E tenho aqui 1/6, que é uma parte de 6 de balas. Então, sabe-se que 1/6 de balas são de balas de leite. Então, aqui eu tenho a quantidade de balas de leite. Depois ele diz que 2/3 são balas de mel. Poxa, eu dividi em 6. Mas se eu quero 2/3, é como se eu dividisse em 3 partes iguais. Então, veja, isso aqui, 1, isso aqui 2, isso aqui 3. Ao dividir em 6, cada porção dessa ela é igual. Mas se eu quero pegar 2/3, eu tenho que dividir em 3. Então, vamos pensar apenas nessa divisão. Apenas nessa divisão. Então, dividi em 3 partes iguais e quero pegar 2/3. Então, 2 de 3. Então, existem 3 pedaços. Eu peguei esses 2 dessa divisão, nova divisão, em 3 partes iguais. E essas balas são de mel. Então, aqui, balas de mel. Veja que sobrou aqui uma porção, e ele diz que as 7 restantes são de hortelã. Então, aqui tem as 7 balas de hortelã. Muito bem. Então, veja que se aqui tem 7 balas, né, e as porções são iguais, significa que em cada porção dessa tem que ter 7 também. Quando eu falo as porções iguais, essas porções representam a mesma quantidade de balas. Então, se aqui tem 7, aqui também tem 7, aqui tem 7, aqui tem 7, aqui tem 7 e aqui tem 7. E aqui, né, como ele colocou, tem 7. Então, a partir desse valor de 7 balas de hortelã, nesse espaço, eu verifico que todos os outros têm que ter 7, né, inclusive ele. Então, qual é a quantidade de balas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes o 7. 6 vezes o 7, 42. Então, existem 42 balas. A soma dos algarismos do número n. Isso aqui é o número n, é o número de balas. Os algarismos desse número são 4 e 2. Então, a soma dos algarismos, 4 mais 2 dá 6. Significa que temos 6 algarismos. E nesse número 42. E a resposta da 17 é a letra C. Bom, agora estaremos na questão 18. Na questão 18, ele diz assim, meu avô nasceu em fevereiro, mas essa prova, ao ser realizada, ela estava sendo realizada em 2016. Então, evidente que foi em 2016 e fevereiro já tinha passado da prova. Então, ao se fazer a prova, sabia-se o ano que estava sendo realizada a prova e o mês anterior, né, o dia da prova, né, que ele coloca aqui, anterior ao mês da prova, foi o mês de fevereiro. Então, meu avô nasceu em fevereiro e sua idade atual em anos é igual à soma de todos os divisores de 40. Muito bem, precisamos saber os divisores de 40. Divisores de um número são aqueles números que dividem o 40, né, dando o resto zero.
Então, quais são os divisores de 40? Veja que 1, 40 dividido por 1 dá 40. Se eu dividir por 2, 40 dividido por 2 dá 20. 40 não é divisível por 3, não dá um número inteiro, dá resto. 40 é divisível por 4, que dá 10. 40 é divisível por 5, que dá 8. 40 dividido por 6 não dá uma divisão exata. 40 dividido por 7 também não. 40 dividido por 8 dá 5. 40 não é divisível por 9, mas é divisível por 10. 40 dividido por 10 dá 4. Não é divisível por 11, não é por 12, certo? Não é por 13, não é por 14. Né? Se você for fazendo, não é por 15, 16, ele vai cair agora divisão por 20. Então você pode verificar os divisores pensando nesses números. Podemos também aqui achar os divisores da seguinte maneira. Vamos fazer a fatoração em números primos. 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Né? 10 dividido por 5, melhor, dá 2. Então, estamos dividindo por 2, depois o 10 é divisível, por 2 dá 5, desculpe. 10 dividido por 2 dá 5 e o 5 dividido por 5 dá 1. Como encontrar esses divisores? O primeiro divisor é sempre 1, vamos colocar. Depois a gente vai multiplicando. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 dá 2, já está lá, então 2 vezes 2 dá 4. Depois eu coloco 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. E por 5, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 4 dá 20 e o 5 vezes 8 dá 40. Aqui não colocamos o 40. Então, veja como é interessante. Quando eu fiz o algoritmo para encontrar os divisores, lógico que o 40 é divisível por 40. Qualquer número ele é divisível sempre pelo 1 e é divisível por ele mesmo. Então, veja os divisores. 1, 2, 4, 8, 5, 10, 20, 40. A soma desses números, veja, 1, 2, está aqui, 1, 2, 4, depois vem o 5, 8, 10, 20, 40. Qual é a soma desses números? A soma desses números vai dar, veja que o meu avô nasceu em fevereiro e sua idade atual em anos é igual à soma de todos os divisores positivos de 40. Então, aqui eu vou ter a idade do meu avô. Veja, 2 e 1, 3, e 4, 7, 7 com 5, 12, com 8, 20, 20 com 30, 50, 70 com 40, 110 anos. Então, se nós somarmos, vamos somar novamente, 1 com 2, 13, 4, 7, 5, 12 e 8, 20. 20 com 10, 30, 30 com 2, 50 e 50 com 40 dá 90. Então, vamos fazer essa conta para que a gente não erre. Vamos ver. 1 e 2, 3, 3 e 4, 7, 5, 12, 8, 20. 20 com 30, 20 com 10, 30, com 20, 30 com 20, 50, com 40, 90. Então, ele tem 90 anos. Muito bem. E ele quer saber o ano de nascimento. Ora, se eu estou em 2016, que é exatamente o ano da prova, e subtraio 90, que é a idade dele, eu tenho o ano que ele nasceu. Veja, 6 tira 0 dá 6, 11 tira 9 dá 2, pediu emprestado 9, 1. 1926 é o ano que meu avô nasceu, veja que é a letra C. Bom, agora
iremos para a questão 19. Um sólido com a forma de um prisma possui 7 faces. Então, é um prisma. Um prisma é uma figura geométrica que tem uma base, uma base superior, tá? Aqui, ó, tem uma base inferior e tem faces, tá certo? Que são paralelogramos. Vamos raciocinar isso reto, tá? Vamos pensar aqui. Se o nosso prisma tem 7 faces, nós já temos que considerar as 2 faces superiores. Se eu pegar 7 e subtrair de 2, dá 5. Então, o que acontece? O nosso prisma, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Veja, ele tem 5 faces laterais, tá? Ele tem, vamos escrever aqui, 5 faces laterais e tem 2 faces que são as bases do nosso prisma. Então, 5 com 2 dá o total de 7 faces. Então, o nosso prisma aqui, né, ele tem essa base superior e a base inferior. Então, na realidade, vai haver, né, se você for fazer uma figura mais ou menos do tipo que está ali, certo? Vai haver uma figura que tem, veja, quantas faces, né, quantas faces laterais você vai ter. Se você contar, você vai ter 5 faces laterais, que são essas faces aqui, ó. 1, 2, ó, 3 lá atrás, 4, 5. E as 2 bases da base, né, que são esse polígono aqui. 1, 2, 3, 4, 5, de 5 lados. Bom, ele quer saber, então, o total de vértices. Então, aqui acho que a gente pode contar, olha só, 1, 2 vértices são exatamente o encontro dessas linhas chamadas aresta. Então, 1, 2, isso aqui são vértices. 3, 4, 5, olha, eu contei, tá? 6, 7, 8, 9, 10. Então, marquei todos os vértices. Aqui em cima tem 5 e embaixo 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 com mais 5 dá 10. Então, o nosso sólido, ele tem 10 vértices. Então, letra B. Então, gente, agora nós vamos passar para a questão 20. Tá bom? Vamos lá. Nessa questão 20, diz assim: observe a tabela abaixo que possui dados sobre a quantidade de alunos de 2 turmas A e B. Veja que na turma A, quantidade de meninas, X. Na turma B, quantidade de meninas, 2x. Na turma A, quantidade de meninos, x mais 5. Quantidade de meninos na turma B, 2x menos 10. Vamos continuar lendo. Sabe-se que a diferença entre o número total de alunos da turma B... Então, qual é o número total de alunos da turma B? Alunos meninas e alunos meninos. Então, a turma B tem um total, vamos somar 2x mais 2x menos 10. 2x somado com 2x dá 4x menos 10. Então, nós vamos somar 2x mais 2x, 4x, e subtrair 10. Essa é a quantidade de alunos da turma B. O número total de alunos da turma A é igual a 7. Então, ele diz que a diferença entre o número total de alunos da turma B e o número total, a diferença da turma A é igual a 7. Então, vamos ver a quantidade de alunos da turma A. Veja, x meninas somado com x mais 5.
Então, x mais x, 2x, somado com o 5. Muito bem. E aí, voltando, a diferença entre o número total de alunos da turma B. Qual é o total de alunos da turma B? 4x menos 10. Diferença subtraído. Cuidado que a representação da quantidade de alunos da turma A é uma expressão. Então, nós temos que colocar o menos antes da expressão. Representado, expressão entre parênteses, 2x mais 5. Essa diferença vale 7. Então, isso aqui é uma equação onde eu resolvo assim. 4x menos 10, menos antes de parênteses, eu inverto o sinal, menos 2x menos 5, né? Menos com mais dá menos com mais dá menos. Então, ficaria aqui, tirando parênteses, menos 2x menos 5, igual a 7. 4x com menos 2x dá 2x, menos 10 com menos 5 dá menos 15, igual a 7. Daí eu tiro que passo o 15 para o outro lado, o 7 já está lá, certo? E passando o 15, ele passa, era menos, passando para o outro lado, com mais, passa a ser mais. Então, eu tenho que 2x é igual a 7 mais 15 dá 22. E o meu x é 11. Por quê? 2 vezes 11 dá 22. Ou, se eu quiser fazer x, 22 dividido por 2, 22 dividido por 2 dá 11. O meu x vale 11. Ele quer saber, dessa forma, a turma B possui um total de alunos igual a. Nós já vimos que a turma B tem uma quantidade de alunos que é 4x menos 10. Então, a turma B tem 4x menos 10 alunos. Ora, se o meu x vale 11, então eu tenho 4 vezes o 11, 4x, o x vale 11 vezes 4 vezes o 11 menos 10, que é 4 vezes 11, 44, menos 10 dá 34. Então, dessa forma, a turma B possui um total de alunos igual a 34. E a nossa resposta é a letra B, onde existe 34 alunos na turma B. Ok? Então, fizemos aqui essa questão interessante envolvendo equações algébricas. Bom, a questão 21, certo? Essa questão 20, né? Vamos aqui, e agora a questão 21. Então, veja que a questão 21 é uma questão que ele coloca assim. Observe as expressões a seguir. Vou até repetir as expressões. 8 vezes o 8 mais 13 dá 77. Depois, 8 vezes 88 mais 13 dá 717. E vou botar o terceiro. 8 vezes, que tem 3 algarismos, 8 mais 13 dá 7117. Observe que quando ele tinha um 8, 8 vezes 8, aqui era só o 8, não tinha nenhum algarismo 1 entre o 7 e o 7. Quando ele acrescentou ao 8 um algarismo, ele acrescentou 1. Quando ele acrescentou ao 8 dois algarismos, ele acrescentou 2. Agora vamos colocar exatamente o que ele pede. 8 vezes, então eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais 13. Veja que, ao olhar aqui, eu tenho um 8 aqui, certo? Que esse 8 ele está sempre representado, né? E acrescidos
esse 8, 1, algarismo 1 aqui, acrescido a esse 8, 2 8, 2 algarismos 1, 11. Então, quantos algarismos está sendo acrescido aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 algarismos 8. Então, o número será 7, e entre aqui dentro eu tenho que ter essa quantidade de 1, respectiva à quantidade de 8 que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E o 7 lá no final, que sempre fica. Então, vamos ver. E ele diz assim: a soma dos algarismos do resultado da expressão. Então, a soma dos algarismos. Ele não dá esse número, ele quer que some. Então, vamos ver, 7 com 7. Algarismos são todas essas representações que estão aqui dentro. Então, 7 com 7 dá 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, 14 com 8, 22. A soma de todos os algarismos desse número é 22. E veja, então, que nós temos aqui como resposta a letra C. Vamos agora para a questão 22. Numa cidade, a passagem de ônibus aumentou no mês de janeiro 20% em relação ao valor correspondente do mês de dezembro, passando a custar R$ 3,60. O valor em reais dessa passagem no mês de dezembro era igual a... Então vamos lá. Então ele diz assim: numa cidade, a passagem de ônibus aumentou no mês de janeiro, ela aumentou 20% em relação ao mês de dezembro. Então, vamos supor que o valor do mês de dezembro fosse lá um valor que eu não conheço, que eu chamo de X, ou de Y, como queira. Então, 20% de Y, né? Podemos dizer assim, 20% de Y. Quem é Y? É o valor do mês de dezembro. Isso aqui é o valor do mês de dezembro. Ok? Então, numa cidade, a passagem de ônibus aumentou no mês de janeiro 20% em relação ao valor correspondente ao mês de dezembro. Passando a custar, então 20% de Y é o valor. Passou a custar R$ 3,60. Então, 20% de Y, né, é a porcentagem do aumento, mas ela passa a custar Y, certo? Mais 20%. 20% eu posso dizer que é 20 sobre 100, certo? De Y igual a 3,60. Então, quando eu somo a passagem mais 20% de Y, a passagem do mês de dezembro, mais o aumento de 20% da passagem, eu tenho o valor da passagem no mês de janeiro. Então, eu tenho que fazer exatamente isso aqui, ó. Pegar a passagem, acrescentar 20% dela, né, que é o valor da porcentagem do aumento, fazendo a adição, dando o valor da passagem. Então, vamos resolver essa questãozinha aqui. Y mais, veja que 20 dividido por 100, se eu dividir por 20, dá 1. Se eu dividir por 100, dividir 100 por 20, dá 5. Tá? Então, eu posso fazer uma fração irredutível. Veja, dividindo por 20, 20 dividido por 20 dá 1, 100 dividido por 20 dá 5. De Y é igual a 3,60. Aqui, nós temos que reduzir ao mesmo denominador.
porque vou somar esse lado de cá. Veja que eu tenho y sobre 1, certo? E aqui é como se eu tivesse y sobre 5. Então eu posso até escrever assim, ó, y sobre 1 mais o y vezes 1 é y sobre 5 igual a 3,60. Vamos reduzir o mesmo denominador, aqui dá 5, aqui dá 1. Certo? Do lado de cá, eu não preciso mexer, eu só estou reduzindo o mesmo denominador, o primeiro membro. Então eu vou ter 5 vezes y, 5y, mais 1 vezes y sobre o denominador comum, que é 5. Isso igual a 3,60. Veja que 5y mais y dá 6y, somando 5y mais y sobre 5 igual a 3,60. Ora, 6y, isso aqui eu posso multiplicar em x, vezes 6y vezes 1 é 6y, e 5 vezes 3,60. Então, vamos pegar 3,60 e multiplicar por 5. 5 vezes 0, 5 vezes 6, 30. 3 vezes 5, 15. 3, 18. Que ando 2 casas para a esquerda, 2 casas para a esquerda. Então, esse produto dá 18. Veja que aqui é 18. Daí, o y é 18 dividido por 6, que dá 3. Veja qual é o número que multiplicado por 6 dá 18. O y é 3. Então, nós temos aqui o valor em reais dessa passagem no mês de dezembro era igual a 3. Resposta, letra D. Certo? Aqui, então, nós fizemos a questão. A questão admite como resultado 18 sobre 6, que é igual a 3, que é o valor em reais da passagem no mês de dezembro. E quando a gente vai buscar as respostas, a gente observa que existe aqui a resposta R$3, que é a letra D. Agora vamos para a questão 23. Muito bem. A questão 23 diz assim: admita que 203 bolinhas de gude sejam guardadas em 2 potes e que a quantidade de bolinha nos potes seja diretamente proporcionais a 3 e 4. Então, veja que existem 2 potes. Olha, admita que 203 bolinhas de gude sejam guardadas em 2 potes. Então, temos 2 potes. Então, existe uma quantidade de bolinhas num pote, mais a quantidade de bolinhas no outro pote, dando um total de 203 bolinhas. Aí ele diz mais que seja guardado em 2 potes. E as quantidades de bolinha nos potes são diretamente proporcionais a 3 e 4. Então, x, que é a quantidade de bolinha num pote, é diretamente proporcional a 3. E o y é diretamente proporcional a 4. Então, com essas duas afirmações, eu vou usar por propriedade de proporção e fazer a seguinte questão. X, veja, se eu somar os antecedentes e somar os consequentes, antecedentes é a parte superior, consequente é a parte inferior, que é 3 mais 4, 7, isso fica igual a x sobre 3 igual a y sobre 4. Isso é uma propriedade de proporção. Veja que x mais y é 203, então 203 dividido por 7 é igual a x sobre 3, e podemos dizer também que 203 dividido por 7 igual a y sobre 4. Aqui, se eu pegar 203 e dividir por 7, eu vou ter 2 vezes 7, 14, 14 para 20, 6, 63, 63 dividido por 7 dá 9.
Então, 203 dividido por 7 dá 29. 29 igual a x sobre 3, onde aqui eu multiplico em x, x vezes 1 dá x, 29 vezes 3. Fazendo o produto de 29 vezes 3, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 2, 6, 7, 8, o meu x é 87. Também do outro, daqui eu posso fazer 203 dividido por 7, que nós vimos que também dá 29. Então, 29 sobre 1 igual a y sobre 4. Multiplicando também em x, eu tenho que y vezes 1 é y e 29 vezes 4. 29 vezes 4 dá 4 vezes 9, 36. 4 vezes 2, 8 e 3, 11. Então, fiz o produto aqui, ó, 4 vezes 9, 36, vai 3, 4 vezes 2, 8, 3, 11. Então, concluímos que o y é 116. Ele diz, se o pote com mais bolinha possui uma quantidade igual a n, então o pote com mais bolinhas, que nós estamos vendo que é 116, né? O pote com mais bolinha é 116. A soma dos algarismos desse número. Então, esse número tem 1 e 6, são os algarismos. Somando 1 mais 1, 2, 2 com 6, nós vamos ter 8 algarismos nesse pote que tem o maior número, que é 116. Olhando para as nossas respostas, vemos que o número 8, que é a quantidade, a soma dos algarismos, né, do número 116, vale 8, e aqui temos como resposta a letra A. Bom, agora, seguindo, né, nós vamos para a questão número 24. Nessa questão 24, nós vamos colocar da seguinte forma. Vamos lá. Na malha quadriculada abaixo, o retângulo ABCD, ele é formado por 50 quadrados. Veja que se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 10, eu tenho 50 quadrados. Ele diz que, ligando-se os vértices de algum desses quadrados, então veja, ele é formado de 50 quadrados congruentes, que são esses quadradinhos aqui. Quando eu ligo vértices, que são esses pontos da interseção dessas linhas, eu tenho uma nova figura. Ele diz que aqui ele forma um triângulo e forma esse quadrilátero que ele chama aqui, ó, S, T, U e V. Muito bem. Se tomarmos como unidade de área o triângulo PQR, então o que significa isso? Significa que esse cara aqui, ó, ele é uma unidade de área. Então, uma unidade, as áreas serão contadas, a quantidade de áreas são contadas a partir de regiões que têm essa carinha. Então, veja que aqui, ó, na realidade, o que eu tenho aqui, né, porque esse carinha dividiu ao meio um quadrado, então meio de um quadrado, mais meio de um quadrado. Então, a unidade, escrevi aqui, a unidade de área, na realidade, é um quadrado, porque é a soma de um quadradinho, a metade de um quadradinho com a metade do outro quadradinho, então é um quadrado só. Então, nós vamos ver, ele quer saber qual é a área desse quadrado ST, ou melhor, desse quadrilátero, perdão, ST
o V, certo? Quadrados são 4 lados iguais, ele chama de quadrilátero. Esse lado aqui é diferente desse, são lados diferentes. Então, observe aqui, ó, aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho 2 quadrados, aqui eu tenho 3 quadrados, 4 quadrados, 4 unidades de área. Se eu juntar esse com esse, o que se observa aqui? Ó, tá? Que esse cara aqui, tá? Essa parte aqui, por exemplo, ó, essa aqui, ó, ele é igualzinho à parte de baixo, divide esses dois pedaços iguais. Então, se eu juntar, se eu pegar esse cara e colocar aqui, ó, por exemplo, ocupa 2 quadrados. Então, a soma dessa região com essa ocupa 2 quadrados. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, mais esse pedaço com esse, que resulta 2 quadrados. Então, quantidade de 6 unidades de área. Certo? A nossa resposta é a letra D, 6 unidades de área. Bom, na questão 25, né, que é uma questão, diz assim, um chapéu de festa infantil tem a forma de um cone circular reto. Veja que ele chama isso aqui de um chapéu. Se é um chapéu, não existe a base do círculo aqui, a base inferior. Tá? Isso aqui é vazado, já que é um chapéu. Então, se existisse, se esse cilindro, tá? Estão colocando assim, se esse cilindro, né, não fosse um chapéu e existisse uma base, como seria a planificação? Ela ocorre exatamente assim, tá? E aqui eu tenho R, aqui eu tenho R, que é o que ele colocou aqui, ó, esse segmento linear aqui, vale R, isso aqui, perdão, vale R, voltando. Então, eu estou fazendo aqui de uma figura que tem essa parte aqui, existe uma superfície, tá? É um sólido, que isso aqui é tudo cheio, não é vazado. Então, eu teria, quando você abre isso aqui, tá? Exatamente o comprimento dessa circunferência é isso aqui, ó. É o comprimento, isso aqui abre todo. E essas duas linhas ficam aqui. Agora, evidente, quando eu abri, né, existe a parte de baixo, né, que é uma superfície, que existe aqui a base existe. Então, nesse caso, se fosse um sólido, né, um sólido mesmo, tudo fechado, tudo compactado, né, não fosse oco, seria assim. No nosso caso, é um chapéu. E se é um chapéu, não tem essa parte aqui. Não tem essa parte, que seria a representação da base. Então, a figura é somente essa região que está definida aqui na letra A. Então, temos a representação do chapéu planificado, ok? Seria a letra A. Bom, a seguir, nós temos agora a questão 26. Vamos para essa questão. A questão 26 diz assim, um aluno ao calcular 3/5 de 10 nonos do número 60 obteve um resultado correto, igual ao número n. Qual é a grande questão aqui? É entender essa linguagem, né, que é a linguagem formal da língua mesmo, do português, com a linguagem matemática. Então, quando ele diz 3/5 de 10 nonos, é 3/5 vezes 10 nonos, do número 60, vezes 60. Então, essa palavra de representa vezes, do representa vezes. Então, 3/5 vezes 19 vezes 60 dá um número
que ele chama de N. Interessante aqui, né, observar simplificações. Então, veja, isso aqui tudo é um produto, 10 dividido por 5 dá 2. Veja que aqui, se eu dividir por 3 dá 1, se eu dividir por 3 dá 3, certo? E aí eu tenho 2 vezes 60, que é 120, dividido por 3, que é o valor de N, que é 40. Então, o meu N, que é o que ele busca, vale 40. Letra B. O valor de N é 40. Vamos observar aqui na questão 27 o seguinte. Existe uma tabela onde, nesse quadro, existe 36 meninos. Então, meninos, temos 36. E meninas, né? Vou botar assim, ó, meninas, temos 12. Observe que de 36 dividido por 12, né, você tem 36, ou melhor, 12, vamos melhorar, 12 é 1/3 de 36. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que 12 é 36 dividido por 3, já que 36 dividido por 3 dá 12. Então, o que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que no meu gráfico, tá, a parte menor é 1/3 da parte maior. A parte maior é essa parte que está sendo pintada de cinza, né? E a parte menor é de branco. Aqui ele colocou até igual, mas veja que não é igual. Em todos os outros casos, a parte, essa aqui já de cara não é, mas veja aqui, ó, meninos maior, meninos maior, meninos maior. Entre, né, eu coloquei falando e não pude abordar tudo, então veja, a quantidade de meninos é maior que meninas, aqui é igual, a gente descarta, quantidade de meninos maior e a quantidade de menino maior. Na realidade, a quantidade de meninos, tá, ele tem 3 vezes a quantidade de meninas. Então, é aqui, né, quando você olha já direto aqui, ó, observe aqui quando você faz isso. Ó, tá? Você veja que a quantidade de meninos, né, se você dividir em 3, uma dessas partes é a quantidade de meninas. Então, o que ele está dizendo é exatamente isso aqui, ó, 12, quantidade de meninas é 1/3 de quantidade de meninos, 36. Então, veja, meninas, né? Isso aqui corresponde a uma parte dessas 3 de meninos, né? Já que aqui nós temos 4 divisões, 4 quadrantes iguais. Então, a nossa resposta aqui é a letra D, tá bom? Seria exatamente essa letra D, onde nós temos, veja, se isso aqui vale 12, está aqui, ó, isso aqui vale 12, isso aqui também é igual, vale 12, vale 12, vale 12. Então, isso tudo aqui vale 36, isso aqui vale 12. Representamos graficamente essa tabela que está colocada aqui. Então, a nossa resposta é a letra D, ok? Muito bem. Vamos, então, agora para as questões seguintes, que são questão 28. Vamos para a questão 28. Em certa escola, 8 professores confeccionaram as bandeiras da festa junina no ano de 2015, 6 horas de trabalho. Então,
8 professores, vamos botar assim, 8 professores, eles confeccionaram as bandeiras de uma festa junina em 6 horas de trabalho. No ano seguinte, né, 2016, aumentou o número de professores, tem 12 professores, para confeccionar a mesma quantidade de bandeiras. Se for mantido o mesmo ritmo do ano anterior, o tempo necessário para fazer todas as bandeiras vai ser. Então, nós temos aqui uma regra de 3 e que nós temos que verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se eu aumentei o número de pessoas para fazer a quantidade de bandeiras, entendendo que o ritmo é o mesmo, então se eu aumento isso aqui vai diminuir. Então, quando você aumenta, né, aumenta esse, né, aumentou. Professor, você aumentou a quantidade. E o tempo diminui, né? Quando um aumenta e o outro diminui, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, você inverte uma dessas razões. Então, podia 8 sobre 12. Então, vou botar 12 invertendo. Sobre 8 é igual a 6 sobre x. Certo? Então, você inverte, se elas são inversamente proporcionais, você faz a inversão. Se elas fossem diretamente proporcional, quer dizer, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, ou uma grandeza diminui e a outra diminui, você não faz essa mexida, você deixa como está e multiplica em x. Nesse caso, eu tenho que mudar a posição dessa razão, quer dizer, o 8 vem para baixo, o 12 para cima, o 6, o x está lá. Então, aqui eu multiplico em x. Sempre no final eu faço a multiplicação em x. Veja, 12x igual a 48. Então, o meu x é 48 dividido por 12, que é igual a 4. Você já poderia ver aqui direto. 4 vezes 12 dá 48. O meu x é 4. Então, esse meu x é exatamente a quantidade de horas que você tem quando você aumenta o número de professores para 12. Então, veja que você diminui realmente o número de horas. E a nossa resposta é letra D, 4 horas. Na seguinte questão, 29. Uma escola está promovendo o concurso de redação entre os alunos da turma A e B, de uma mesma série. Como prêmio para os melhores, uma medalha será dada apenas um aluno de cada turma. Se a turma possui 12 alunos, então uma turma possui 12 alunos. E a outra possui 16 alunos. Evidente que quando você tem aluno 1, aluno 2, aluno 12, e você tem aqui numa outra turma B, aluno B1, B2, B12, aqui B1. A possibilidade de você ter ganhando medalhas, quer dizer, todas as possibilidades, é você fazer A1, B1, por exemplo, A1, B1, A1, B2, até chegar o A1, B12. Depois você faria o A2 com B1. Depois você faria o A2 com B2 e etc. E ia fazendo todo essas junções de cada um desses, com cada um correndo aqui, A2, depois você vai juntando A2B1, A2B2, A2B3, até chegar a B12, A3B1, A3B2, A3, até chegar a B12, etc. Na realidade, se você fizer isso, é muito extenso. Então, isso é chamado princípio multiplicativo.
Quantos alunos eu tenho aqui? Eu tenho 12. Quantos alunos aqui? Eu tenho 16. Então, se eu fizer esse produto, vai me dizer exatamente essa quantidade de duplas que podem estar ganhando as medalhas, né? Então, eu tenho que multiplicar 12 vezes 16. Fazendo 12 vezes 16, 2 vezes 6, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6, 1, 7, 2 vezes 1, 2, 1, 2, 9, 1. Então, eu tenho 192 maneiras, né, possíveis. Olha, o número máximo de maneiras distintas que as duas medalhas podem ser entregues equivale a 192, letra B. Na questão 30, imagine que um terreno quadrado tenha perímetro igual a 6. Então, se o terreno é quadrado e o perímetro é 6, então cada lado vale 2. 2, na realidade, o perímetro é 6. Então, voltando, imagine que um terreno quadrado tem perímetro igual a 6, então eu tenho que pegar 6, que é a soma dos 4 lados, o quadrado, os 4 lados são iguais, e dividir por 4, já que esse lado mais esse, mais esse, mais esse dá 6. Quanto mede cada lado? Os 4 lados são iguais, então eu vou pegar 6 e dividir por 4. 6 dividido por 4, 4 vezes 1, 4, para 6, 2, coloco um 0, 1, vírgula, 20 dividido por 4, 1,5. Então, agora sim, esse cara tem 1,5, esse carinha tem 1,5, 1,5, 1,5. Então, cada lado desse quadrado vale 1,5. Se eu somar 1,5, 1,5 dá 3, 1,5, 1,5 dá 3, 3 mais 3 dá o perímetro 6. Ele quer exatamente a área desse quadrado. Veja que a unidade de medida que ele bota é hectômetro. Então não temos muita preocupação, já que ele diz que isso aqui é em hectômetro. E veja que a área é hectômetro metros quadrados. Então não há mudança aqui de unidade. Então não tenho que me preocupar que unidade, né, transferência de mudança de unidade, porque as duas unidades estão em hectômetro. Então, se aqui vale 1,5 hectômetro e aqui 1,5 hectômetro, a área de um quadrado é pegar o lado, a base vezes a altura. Né? Esse cara vezes esse. Os dois são iguais. Então, 1,5 vezes 1,5. Multiplicando 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, 2, 7. 5 vezes 1, 5, 1, 5, 7, 5, 12, e vai 1, 225, conto duas casas, isso aqui dá 2,25 hectômetro quadrado, já que eu estou multiplicando hectômetro vezes hectômetro, área hectômetro quadrado. Então, ele pergunta, a área desse terreno em hectômetro quadrado corresponde a 2,25. 2,25 é a letra A. Bom, gente, resolvemos então a prova de 2016, que foi feita aqui no município do Rio de Janeiro para professores dos anos iniciais do ensino fundamental. É isso, um grande abraço e até a próxima.